Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, porque sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha, esse texto nós já falamos aqui uma vez, mas é tão lindo que eu decidi colocá-lo de novo. Eu gosto demais desse texto e tem muita gente que pede esse texto, viu? Eu quero lembrar aqui do Alberto Almeida, lá de Viçosa, Minas Gerais. Esse é um texto lindo, agradeço você por nos relembrar esse texto aqui tão maravilhoso. Não temas, não temas. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E nós queremos mandar um abraço forte para você que está conosco às 6 da manhã, todos os dias, incansavelmente. Nós temos milhares de pessoas que estão com a gente às 6 e às 3 da manhã. Olha, é incrível, tem muita gente às 3 da manhã. E é bem agradável isso. Que Deus possa abençoar você. Continue estudando a palavra aqui com a gente na TV, continue estudando no NT Play também. Há outros conteúdos maravilhosos ali. E você que está no YouTube, olha, um grande abraço, forte abraço. Você que acompanha essa família, manda seus recados, diz de onde você é ali, dê alguns dados mais para a gente saber um pouco mais de você, né? E quando a gente se encontrar por aí, por favor, diga, eu sou fulano e tal, lá do YouTube, eu assisto o Reavivados, eu vou ficar muito contente com isso, tá bem? Ore pelo programa. E se você ainda não está inscrito no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, esse é o nosso canal. Vai lá, se inscreva e compartilhe o programa, dê o seu like também, porque daí o YouTube vai propagar melhor o nosso programa, tá bom? Então, espero você lá no YouTube também, que a qualquer hora, e divulgue o programa, tá bem? Divulgue, porque vale a pena estudar a palavra de Deus. Bom, hoje nos compete o capítulo 24, é um capítulo lindo que fala sobre a volta de Jesus, a volta do rei, e ele faz uma mistura aqui. Ele fala da destruição de Jerusalém e da sua volta. Então, este capítulo todo ele tem essa grande pegada, como eu costumo dizer, né? Esse grande contexto. Ele coloca sinais no mundo social, no mundo político, no mundo natural, no mundo religioso. Então, são sinais que vão aparecendo por aqui. O começo da tribulação também, fala um pouquinho sobre a tribulação do judeu lá que vivia perto do ano 70, quando Jerusalém foi destruída. E ele dá várias dicas sobre lá, e essas dicas, algumas delas são importantes para nós nos últimos dias antes da volta de Jesus. Então aqui ele vai falar sobre vários assuntos, depois ele apresenta o que é a tribulação, aí nós vamos dar uma olhadinha rápida em Daniel, fala sobre a vinda do Filho do Homem, fala de novo sobre uma figueira, não seca a figueira dessa vez, não é? Aí ele vai fazendo algumas comparações, são sinais, né? Fala sobre o dia, a hora da volta dele. Presta atenção que hoje nós vamos falar qual é o dia da volta de Jesus. Não tem dia e volta, ele não fala isso, né? Mas fala dos dias de Noé, ele fala do ladrão, Noé vai fazendo várias comparações aqui, né? E depois ele dá uma parábola do servo bom e mau. E aí vamos depois para o capítulo 25, que tem a parábola das 10 virgens. Isso a gente vai ver só amanhã. Mas hoje então 24, que já tem um bocado de coisa para a gente poder delinear, para poder ver. Vai falar sobre os falsos profetas um pouquinho aqui. Importante a gente saber sobre a questão dos falsos profetas. A gente vai para um rápido intervalo, volta para a gente começar assim, nos aprofundarmos um pouquinho mais no capítulo 24 de Mateus. Bom, vamos lá. Vamos estudar este bonito capítulo, sem antes não esquecer que você pode receber esse lindo DVD do pastor Gilson Brito, Paulo Mensageiro da Cruz. Basta escrever para este WhatsApp, tá bom? Você recebe gratuitamente este material. Coloque lá o seu nome e endereço e você vai receber. Bom, vamos lá. Aqui a gente pode denominar um quinto blocão de Mateus. Estamos na última semana de Jesus.
Então Mateus coloca esses eventos, essas palavras de Cristo que antecedem a sua morte e a sua ressurreição. Então aqui eles estão no templo, estão saindo do templo. Veja que Mateus o coloca sempre perto do templo, não é? Já é a última semana, o último momento. Então, aqui os discípulos estão saindo e começam a falar sobre as estruturas do templo, que coisa maravilhosa. O que é mais importante não é a estrutura do templo, é o que acontece dentro do templo, né? Aqui. A estrutura é bonita, chama atenção. E Jesus diz no verso 2 assim: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui ele está dizendo que o templo vai ser derrubado? É exatamente isso, o templo vai ser derrubado. Como assim? E aí eles perguntam, no Monte das Oliveiras, depois de sair de lá, né? Estavam os discípulos ali assentados com Cristo, aproximaram-se dele em particular e pediram: diz-nos, quando sucederão estas coisas? Destruição do templo. E que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Duas coisas, e Jesus respondeu estas duas coisas para os seus discípulos. Quando o templo não ficaria pedra sobre pedra? E quais, mudei muito rápido, né? E quais seriam os sinais da vinda de Cristo? E Jesus respondeu. Olha a primeira coisa que Jesus responde aqui. Diz assim: vede, ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Então, existe uma ilusão religiosa. Existe uma ilusão religiosa por aí. Que ninguém vos engane como? Dizendo: eu sou o Cristo. Muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Dizendo: eu sou o Cristo. Estou aqui. E enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome. Bom, são quase 40 mil denominações cristãs em todo o mundo. E todos dizem que tem a verdade, que o outro grupo é mentiroso. Onde está a verdade? A verdade está aqui, ó. Saiu daqui, não tem mais verdade. Tem não? Então, cuidado. Primeira coisa que ele diz: ilusão religiosa. Muita gente falando. Teorias, teologias novas, extraordinárias. Eu estava vendo um vídeo esses dias aí, alguém que... Pena, eu não posso falar muito aqui, mas... assim, olha, por anos eu fui enganado e alguém me explicou agora a escritura e coloca ali uma barbaridade, sabe? Não entendeu nada da Bíblia. A gente tem que se aprofundar para deixar o Espírito Santo falar ao coração e ele nos ensinar. Eu não posso fazer um texto ou uma doutrina da minha vida, eu tenho que pegar um pouco aqui, um pouco ali, é a Bíblia toda. Senão todo mundo tem que se enforcar. Quando a gente lê, vai ler aqui daqui a pouco, que Judas foi lá e se enforcou, então vai lá, faz isso. Porque a Bíblia está dizendo que ele foi lá e se enforcou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A primeira coisa que Jesus fala quando os discípulos falam: como é que vai acontecer esse negócio da destruição do templo? E quais são os sinais da tua vinda? E da consumação de tudo? Porque já estavam começando a entender que Jesus iria e voltaria. Aí vem a segunda parte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Então, guerras. Mas não toda época teve guerra. Toda época teve guerra. Não, agora tem mais guerra que as outras. Sim, mas o mundo era menor e tinha guerras constantes. Você só pensar. Babilônia sai, vem a Medo-Pérsia, depois eles se brigam entre eles, aí vem a Grécia, aí vem Roma, e aí vem os ostrogodos, visigodos, a Europa, aquela confusão, as dominações da América do Norte, América Latina, um confronto com os índios. Não para, a coisa não para. Vão lá para a África, pegam os escravos, que absurdo. E os próprios nativos vendiam seus irmãos. Guerras tribais, guerras familiares, nunca parou de ter guerra no mundo. Mas ele diz assim: mas haverá guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Isso sempre existiu, e nesse mundo agora a gente vê coisas muito estranhas, né?
Alguns já estão vendo o vírus como um sinal, o vírus do Covid como um sinal. E eu me pergunto o que vem depois. Já veio ebola, já veio gripe espanhola, já veio febre. Nossa, quanta coisa. A gente está vendo um mundo bem complicado, né? Depois ele diz fome. Mas tem guerra, mas ainda não é o fim. Aí ele vai falar no verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação, ok? Reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Agora está falando da volta dele. Tudo isso aqui está falando da volta dele. Não é? Porém, tudo isso é princípio das dores. Tem morte, tem fome. Aí ele fala sobre os mártires. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Verso 9. Por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. De novo, fala de novo. E vão enganar a muitos. Mentiras na palavra. Isso está acontecendo hoje. Quanta diversidade para entender um texto. Leia o contexto. Leia sem preconceito. A gente lê com preconceito e vai tirando as doutrinas que a gente quer tirar. E dá para fazer qualquer doutrina aqui da Bíblia, viu? Dá para fazer. Qualquer uma. Basta você ter um pouco de habilidade, um pouco de lógica e tal. Então ele fala um pouquinho do 12, se multiplicará e por se multiplicar, difícil, hein? A iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse eu acho que, o amor de quase todos aqui, esfriar. Esse eu acho, esse caos mundial, esse aqui eu acho o mais terrível. As pessoas não olham mais para a dor do outro, elas olham só para si mesmas. A dor do outro não importa. O amor de muitos esfriará, o amor dentro da família. Esposa, pais, filhos e pais. Em todos os lugares. O amor de muitos esfriará. Não estou nem aí. Eu roubo a merenda mesmo. Das crianças da escola pública. Eu roubo mesmo. Eu desvio. O absurdo, desviar vacina. Vender vacina. Absurdo. Fingir que dá isso aí, não são os profissionais todos não, profissional de saúde é gente séria, mas tem gente má em todos os lugares. Ora, fingir que tá vacina e tirar? Uau, a minha doeu, eu já tomei, a minha doeu, isso depois no dia seguinte doeu um pouco o local. Ah, bom, então injetou alguma coisa, mas ela me mostrou direitinho, olha, estou dando aqui, a validade é essa, tal, ótimo, são profissionais extraordinários, temos que orar por eles, viu? A gente está trabalhando diuturnamente. Bom, e finalmente diz, será pregado esse evangelho em todo o mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Deixa eu parar aqui para falar uma coisa. Bom, quando a gente pregar o evangelho em todo mundo, aí vem o fim? Não, a gente tem que pregar para todo mundo, para todas as nações, pregar para todas as nações. Quer dizer, não é para ficar parado aqui em Jerusalém, tem que pregar para todo mundo, não é para ficar ir para Samaria para ter os confins da terra, não é isso que a gente vê em Atos capítulo 1, né? Eu vou pregar em todos os lugares, se vocês são minhas testemunhas em todos os lugares. Então a pregação do evangelho, a volta de Cristo não depende de mim. Tem gente usando aí o público para dizer assim, bom, o problema é nosso, Jesus não veio ainda por nossa causa. Bom, o pecado, né? Mas não que Deus dependa de mim para ele voltar, senão ele tá perdido. Ele não depende de mim. Fica olhando, vai, prega aí para eu poder voltar. Não, ele vai voltar a hora que ele quiser. Seguramente. Tá? E ele não depende de mim. Eu faço minha parte. Claro que eu tenho que fazer minha parte, mas Deus não depende do ser humano para voltar, não. Aí já teria voltado se não fosse nossa... Em alguns aspectos isso até vale, mas não fica dizendo que a igreja tem que trabalhar mais, porque senão ele não vai voltar. Desculpei, engasguei aqui. Bom, agora ele começa a falar sobre a grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou Daniel, capítulo 9, verso 2, o que ia acontecer? Vai tirar a vida de Cristo na metade da semana, é isso que fala ali. Daniel 9, verso 27. 27. Depois fala lá no 11, fala no 12 também. Várias coisas aconteceriam. Primeiro, a morte de Cristo. Aí ele está falando de Jerusalém, destruição de Jerusalém. Aqui ele vai fazer um misto de Jerusalém e da volta.
dele. Então ele diz, na metade da semana vai ser tirado o sacrifício, eu vou morrer. Então, já está pertinho para ele morrer, faltam poucos dias para ele morrer aqui. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, está falando ali. Então, depois que eu morrer, haverá algumas coisas tremendas. Depois que matarem Estevão, fujam. Quando Estevão morreu, depois de uns 3 anos aí, da morte de Cristo, mais ou menos. Fujam. Depois de acontecer essa semana de Daniel 9, 27, fujam. Vão para a Judéia, fujam da Judéia, vão para os montes. Quem tiver no eirado, não desça. A tirar da casa alguma coisa, vai embora. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. 19, as grávidas, ai das grávidas, ai, se a fuga for no inverno, ai, se a fuga for no sábado. Não é? Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Aqui ele está falando então da destruição de Jerusalém. Quem estava na cidade morreu. Quem saiu, olha que ele está mandando sair. Quando tiver acontecido a morte de Estevão, né, os judeus se dispersam e vão embora mesmo. Porque a cidade vai ser destruída dali a alguns anos mais. Não tiverem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Fala dos dois, tanto da destruição de Jerusalém como da volta de Cristo. Claro que os dias serão abreviados. Claro, é o fim da tribulação. Então, se alguém vos disser, olha, de novo, eis o Cristo está ali, está acolá, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas. Cuidado com aquilo que você aprende da Bíblia Sagrada. Cuidado. Verso 27 é fantástico, porque assim como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntam os abutres, né? Quer dizer, onde tem problema, aí vem os outros para comer, né? Todo mundo gosta de problema. Todo mundo gosta de... Então saiam de Jerusalém. Saiam de Jerusalém. Então ele faz essas duas comparações aqui, os falsos profetas, a mentira, onde tem a mentira, estão os falsos profetas. É isso que ele quer dizer aqui no último verso. Então cuidado com a mentira. Cuidado com a mentira. Cuidado com aqueles que dizem que eu estou aqui, estou ali. Eu vou vir como relâmpago. Em outras palavras, todo mundo vai me ver vindo. Aí fala da vinda do Filho. Nossa, tem mais coisa aqui. Não vai dar para cobrir tudo aqui. Mas ele fala que o céu vai escurecer, o sol escureceu, 19 de maio de 1780, está lá na história. As estrelas cairão à noite, que parecia que estava chovendo estrelas, 13 de novembro de 1833. Os poderes do céu serão abalados. Esses sinais já aconteceram. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Verão nas nuvens com glória, com seus anjos, com trombeta. Então ele estava dizendo como é que seria a sua volta. Essa é a sua volta mesmo. E ele diz assim, a figueira, quando dá as folhas, é porque já é o verão. Daqui a pouco já vem o figo. Já vem o figo. Não é? Então é assim, essas coisas vão acontecendo e Jesus vai voltar. Fique de olho. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passam. Verso 35 e o 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, na condição de homem aqui, e nem o Pai. Senão o Pai. Nem o Pai complica, né? Senão o Pai. Como no dia de Noé. Estavam lá casando, se dando casamento, de repente veio o dilúvio. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado quando? Hoje. Não vou esperar um sinal acontecer. O que está acontecendo hoje é que tem muita gente pregando sinais. Não importa. Os sinais vão vir aqui. Quando é que eu tenho que estar preparado? Hoje. Porque o dia que eu sei que eu estou vivendo é hoje, é só agora. Eu não sei se eu vou viver daqui a meia hora. Não sei se eu vou gravar mais um programa. Eu quero. Tem vários programas, mais 4 para gravar aqui. Mas eu não sei se eu vou gravar. Eu sei o agora, então vamos viver o agora. Aí fora diz assim, aproveite a vida, viva o agora, tudo que você faz. Não, viva agora para reflexão, para tomar grandes decisões, né? Para desfrutar o momento com as pessoas que você ama. É agora, é importante agora. E aí fala a última parábola aqui, do bom e do mau servo, né? O Senhor vai demorar, então eu vou fazer tudo o que eu quero. Não.
O Senhor pode voltar a qualquer hora, então eu vou deixar tudo ok. Vou alimentar os servos, vou fazer tudo direitinho. Porque o Senhor pode voltar agora. E tem gente que não está nem aí. O Senhor vai voltar, vamos continuar mentindo, roubando, trapaceando. É assim. Mas isso não vale a pena. Bom, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, verso 50, e a hora que não sabe. E aí, se você estiver preparado, está tudo bem. Se não estiver, vamos orar. Pai querido, nós pedimos a tua bênção para estarmos preparados agora, nesse instante, para desfrutarmos tudo aquilo de maravilhoso que a tua palavra fala. Ajuda-nos a sermos Jesus para as pessoas, porque isso implica em estarmos nas mãos dele, e em nome dele que te pedimos, amém. Fique agora com o resumo, com a ilustração, a música. De volta amanhã. Até lá. A revista Super Interessante de setembro de 2015 trouxe uma matéria sobre 5 pessoas que se declaram ser reencarnações de Jesus Cristo. Dentre os indivíduos citados, temos o brasileiro Álvaro Thaís, o qual afirma ouvir uma voz desde os 5 anos e, a pedido dela, saiu da casa dos pais adotivos em Santa Catarina e foi morar na rua. Viveu de bicos como astrólogo e garçom. Aos 31, jejuou por 4 dias e, a partir desta experiência, ele mudou o nome para Henri Cristo, iniciando o seu ministério afirmando que ele era Jesus. Assim como ele, atualmente existem outros indivíduos que se dizem ser Jesus Cristo. Porém, tal fenômeno já havia sido predito pelo Jesus verdadeiro há muitos anos atrás. No capítulo 24 de Mateus, encontramos os discípulos empolgados com o prédio do Templo de Jerusalém. Porém, eles ficaram impactados com a declaração de Cristo de que em breve aquela grande construção seria demolida. Assustados com a declaração catastrófica, os discípulos pediram sinais do fim do mundo. Então Jesus passou a apresentar diversos sinais que apareceriam no mundo antes do último capítulo da história humana. Para isso, ele apresenta sinais militares como guerras e conflitos entre nações. Também surgiriam sinais naturais como terremotos, sinais sociais como falta de amor, ódio e fome. Porém, me chama a atenção os sinais religiosos apontados por Jesus. Perceba a preocupação de Cristo contida nos versos 5, 11 e 24. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Em todos os 3 versos, é citado o poder do engano que acompanhará pessoas se dizendo ser profeta ou outros querendo se passar por Cristo. Interessante é que a própria Bíblia alerta que grandes sinais e prodígios seriam usados por estes charlatões para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você percebe como em assunto de religião, você pode seguir um pretenso líder religioso só por causa dos milagres que ele se diz fazer? Cuidado! Falsos profetas fazem milagres. Se você não quer ser enganado, não escolha sua denominação baseada apenas nos prodígios que ela faz, mas no quanto ela é fiel ao que a palavra de Deus ensina.
em ti. Viva em nós, Deus, numa só voz, clamamos a ti. Somos um em ti.